Pessoal, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de pós-jogo. Por conta de um compromisso profissional, não vou conseguir fazer a live pós-jogo, mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar sobre esse jogo. Estou arrepiado, a verdade é essa. Que vitória enorme do Flamengo, vitória com cara de time campeão, com um time que tem espírito de campeão. Novamente um gol importantíssimo. Nos últimos segundos de jogo, novamente jogada aérea, novamente um gol de cabeça e de uma pessoa que vem jogando muita bola, que vem conquistando seu espaço novamente no time do Flamengo, que é o Davi Luiz. Vamos falar muito desse jogo aqui, pontos positivos, pontos negativos, quem se destacou, vamos falar sobre a estratégia do Tite, se deu certo ou não. Vamos falar também do Emerson Royal, especulado no Flamengo. Será que é verdade? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações, galera? Eu vou falar do jogo que acabou de acabar nesse momento, estou vendo as imagens aqui, a torcida vibrando bastante, quase 50 mil torcedores presentes no Maracanã, mesmo numa quinta-feira, 8 horas da noite, para ver Flamengo e Bahia. Flamengo bate Bahia por 2-1. E como que foi esse jogo? O Flamengo começou muito mal, a verdade é essa. Durante os primeiros 20 minutos de jogo, o Bahia comandou o jogo, comandou a partida. O meio campo do Bahia tocando a bola, o fino da bola, e os jogadores do Flamengo, de certa forma, perdidos na marcação. Mas, mesmo o Bahia comandando, quem abriu o placar foi o Flamengo, aos 23 minutos. Após boa troca de passes no setor ofensivo, Gerson, Pedro, inclusive, fazendo uma partida muito boa como pivô, e o Pedro, aniversariante do dia, deu um presente para o Gerson. O Gerson finalizou muito bem e conseguiu abrir o placar. A partir daí, o Flá melhorou e começou a se impor mais no jogo. Mas eis que aos 34 minutos de jogo, logo, enfim, 11 minutos depois do Flamengo ter feito o gol, o setor defensivo do Flamengo bobeou, falhou geral, sobretudo a Ayrton Lucas, para mim foi o principal culpado, e aí o Flamengo viu o Everaldo sair na cara do goleiro Rossi e empatar a partida. E aí o jogo continuou equilibrado, mas no primeiro tempo não teve mais nada. No intervalo, o Flamengo informou que Everton Cebolinha sentiu um incômodo no quadril direito e foi substituído por Bruno Henrique. Por falar em Everton Cebolinha, ele precisa orar um pouco. Toda hora um problema físico, toda hora algo que o tira do jogo. E é um jogador que vem atuando bem com a camisa do Flamengo. É um jogador extremamente importante para o técnico Tite, não só por ser um atacante, mas ele ajuda demais na recomposição defensiva, ajuda muito, então faz falta. E aí o Bruno Henrique entrou, mas não conseguiu desempenhar muito bem, tal como o Everton Cebolinha. No segundo tempo, Tite continuou vendo um Flamengo muito inoperante no meio de campo e fez substituições ali, colocando Gabigol e Alan no jogo, nas vagas de Lohan e Luiz Araújo, deixando Gerson aberto na ponta direita, função que o Luiz Araújo estava fazendo, o Alan fazendo volante junto com o Léo Ortiz. O time melhorou, tá? Essas mudanças melhoraram. O Gabigol muito esforçado na partida, correndo atrás. Ele até quase teve uma oportunidade, mas o zagueiro acabou tirando uma bola que ia na cabeça dele. O time melhorou. Só que, eis que a torcida já estava ansiosa, achando que nada mais iria acontecer. E aí, no último minuto de jogo, no último segundo de jogo, numa bola cruzada na área, Davi Luiz subiu e estufou a rede para garantir a vitória do Flamengo por 2-1 e botar o Flamengo na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi praticamente no mesmo momento que o Palmeiras abriu o placar contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vencendo o jogo, caso o Flamengo não vencesse o Bahia, empatasse com o Bahia, o Palmeiras teria a chance de se tornar líder e teria que fazer mais gols, até para ultrapassar o Botafogo no saldo de gols. Mas com essa vitória do Flamengo, o Palmeiras não tem nenhuma chance de se tornar líder. O Flamengo hoje é o líder, 21 pontos, acabou a 10ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante na base da garra, na base da disposição, com a cara do Flamengo. A verdade é essa. Mais uma batalha vencida durante essa guerra que será nesse período da Copa América com muitos desfalques. Inclusive, esse jogo contra o Bahia foi o jogo que o De La Cruz fez mais falta ao time do Flamengo. Seria um jogo muito importante para o De La Cruz. O Bahia é um time muito bom,
muito bem treinado, com ótimos jogadores. O Everton Ribeiro recebeu o carinho da torcida do Flamengo, com direito à bandeira, faixa. A diretoria não fez nada, beleza. A torcida fez. Depois do jogo, o Everton Ribeiro deu uma volta no Maracanã para receber o carinho novamente da torcida rubro-negra. Merecido, ídolo, está na história do Flamengo. É isso, faz parte. Mas ainda bem que a lei do ex não entrou em ação nem com ele e nem com o Jean Lucas, que é outro jogador que passou pelo Flamengo, inclusive é cria das categorias de base do Flamengo. Destaques negativos, vamos lá. Ayrton Lucas, muito mal em campo. Para mim, o pior, disparado com a camisa do Flamengo. Teve culpa no gol do Bahia. Nossa, não conseguiu acertar nada no ataque. Não cruzou nenhuma bem. Teve um lance que, não sei se ele cruzou ou finalizou a gol. Para mim, foi uma das piores, se não foi a pior partida do Ayrton Lucas com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo está se tornando jogador de segundo tempo. Só joga bem quando entra durante o jogo, quando começa no banco de reservas e entra durante o jogo. Quando é titular, não faz nada. Esse é o Luiz Araújo. A verdade é essa, se tornando jogador de segundo tempo, jogador para entrar em campo durante a partida. Bruno Henrique teve oportunidade novamente durante o segundo tempo inteiro e nada fez. Que partida tenebrosa do Bruno Henrique. É difícil dizer isso porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, mas o momento do Bruno Henrique é terrível. Não sei o que está acontecendo, não sei se é por conta da grave lesão que ele teve no joelho, não sei. O que eu sei é, ele não consegue mais desempenhar da forma que ele desempenhou em outrora. Ele precisa melhorar muito, porque quando ele entra e o Cebolinha não está, o nível técnico do setor ofensivo do Flamengo cai bastante. Pontos positivos, não posso deixar de destacar o Davi Luiz, fez uma baita partida e inclusive fez o gol da vitória, mais uma exibição muito boa do Davi Luiz, um jogador que eu venho elogiando, conseguiu reconquistar a confiança dele, tendo sequência, inclusive vai dar dor de cabeça para o Tite, porque ele tendo à disposição Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, qual seria a dupla de zaga titular? Você pode opinar aí, quem você escolheria? Eu não tiro o Fabrício Bruno. Vai tirar o Léo Pereira para colocar o Davi Luiz ou tiro o Davi Luiz? Pois é. Ou bota o Léo Pereira improvisar na lateral esquerda e tira o Ayrton Lucas. Vocês podem escolher. Outro ponto positivo, gostei bastante do Wesley, tá? Fez novamente uma boa partida, o lateral direito do Flamengo. O Gerson, cara, eu ia eleger o Gerson melhor em campo até o gol do Davi Luiz. Mas como o Davi Luiz fez o gol da vitória, eu vou eleger o Davi Luiz. Vou dar essa moral ao zagueiro. Gerson jogou muita bola, comandou o meio de campo do Flamengo naquilo que foi possível, obviamente. Gostei do Léo Ortiz, novamente deu conta do recado como volante improvisado. Pedro fez um bom jogo como pivô, não finalizou muito a gol, é bem verdade, mas deu passes importantes durante a partida. E sobre a arbitragem, eu achei pênalti aos 44 do segundo tempo, que a bola bate na mão do Gilberto. Eu, pelo menos, achei, nas imagens que eu vi durante a transmissão. Se você viu as imagens, podem opinar também. Para finalizar nosso vídeo, falar do Emerson Royal, jogador do Tottenham, da Inglaterra, foi ventilado no Flamengo nessa quinta-feira. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo negocia a contratação dele, um zagueiro que atua como lateral direito. Fui apurar no Flamengo e o que eu apurei foi o seguinte, não procede essa informação. O Flamengo não tem intenção nesse momento de contratar o Emerson Royal, ou pelo menos não tem nenhuma negociação em andamento. Então, fica aí a informação para vocês. Dito isso, galera, adrenalina nas alturas, não tem jeito, mais uma vitória extremamente importante do Flamengo. Palmas para esses jogadores que foram guerreiros, palmas para a torcida do Flamengo que apoiou do começo ao fim, novamente lá no Maracanã, quase 50 mil torcedores do Flamengo. E domingo, Fla-Flu, o Flamengo líder pega o Fluminense lanterna, é isso. E o Flamengo líder pode derrubar o Fernando Diniz, que está balançando lá no Fluminense. Essas transições rápidas pelas pontas, como você falou, até o Davi Luiz, depois da partida, falou um pouco sobre isso, sobre essa estratégia diferente, também por méritos do Bahia. Eu queria te perguntar se essa estratégia foi traçada já nos treinos durante a semana, ou se você teve que recalcular a rota pelas circunstâncias que o jogo foi se apresentando ali. E dentro disso também eu queria te perguntar até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia. Hoje você não teve 4 meias do início da partida, um por lesão, que era o Igor Jesus, e 3 por convocação. O Alan, como você falou, também não tinha condições de iniciar. Então, até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia, que depois, no segundo tempo, principalmente com a entrada do Alan, a gente viu um Flamengo mais dominante ali. Obrigado. A estratégia não foi essa, né?
A estratégia, a gente tem as nossas 3 marcações nas 3 alturas, né? Pressão alta, na pressão média, na pressão baixa. A qualidade do Flamengo, a boa troca de passe pelo setor de dentro, né? Que o Flamengo usa bem com 5 meio-campistas. E eles conseguiram trabalhar bem essa. A gente teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, apostou nessa velocidade de saída, o jogo se colocou assim. E no segundo tempo, uma retomada diferente com a entrada do Alan e o Gerson pelo lado, para a gente ter mais um controle dessa posse, né? Mas dificulta aquilo que a gente fala. Um time pronto como o do Bahia e um time que a gente vem tentando arrumar a cada jogo por esses desfalques, né, dificulta um pouco, mas o entendimento dos atletas, principalmente no segundo tempo, fez com que a gente elevasse o nosso número de finalização e aumentasse a nossa posse também. Didaticamente e taticamente falando, nós marcamos na altura da bola, para terem tiro de meta, marca alto. Conseguiu sair jogando e furar um primeiro bloqueio, compacta atrás da linha da bola, pressão média. Conseguiu furar esse bloqueio, está numa transita e retorna e marca baixo. Essa é a ideia. Tite, Kleber, boa noite, Igor Siqueira do UOL. A experiência de vocês em pontos corridos, a gente sabe, né, quanto vocês já ganharam nesse tipo de campeonato, o quanto que vitórias como a de hoje, até o empate contra o Atlético passado, né, dizem respeito a times campeões. E jogando um pouco para frente contra o Fluminense domingo, óbvio, vocês vão dizer que não pensaram ainda, talvez, na estratégia, mas como encarar um cenário de um clássico em que um time é o líder do campeonato, o Flamengo no caso, e o outro, sabendo o potencial que o Fluminense tem, mas é o lanterna no momento. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. A gente pode colocar dessa forma também. Depende de como o enfoque a gente possa colocar. O Flamengo, ele é um campeão da Libertadores e está liderando o campeonato, campeão carioca também. Depende de qual é o recorte, a gente escolhe o recorte. O que é um grande clássico? Um grande clássico que, infelizmente, a gente joga com um dia a menos de descanso que o Fluminense, né? Isso é uma situação que... Eu vou pedir pro Kleber para não falar. Tem uma parte que ela é diretiva. Essa é uma situação que depois... E eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão, vai estourar um joelho, vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome, Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. É óbvio que é um momento muito duro, tem 5 atletas de altíssimo nível nas seleções, como o professor Tite e o professor Kleber falaram. Acho que o mais importante e o que dá mais orgulho é a força do grupo. Então a gente tem um grupo muito forte, todos os atletas muito comprometidos e, como eles falam mesmo, vários ali jogando fora de posição, alguns executando funções que executaram poucas vezes na carreira, e está indo tudo muito bem, tanto o desempenho como os resultados, né? Então acho que o que dá mais orgulho é o trabalho do grupo, de todos. Aí eu estou falando de todos, da comissão técnica, staff, dos atletas, de conseguir todos eles executar as funções que o treinador e a comissão, o staff ali trabalham no dia a dia. Acho que isso é o mais importante, a mensagem aí, mesmo com os 5 atletas aí convocados para as seleções. Temos 11 jogos aí no ano sem esses atletas. Aí isso agrava o problema das lesões. Contra o Atlético Paranaense eram 5 atletas nas seleções, mais 5 lesionados, mais o Bruno Henrique, como o professor Tite falou, sem a menor condição de entrar no jogo. Aquilo que ele colocou ali, eu falei com o doutor no intervalo, dá alguma medicação para ele. Ele falou: Bruno, já dei tudo que eu podia dar de manhã, durante o dia, não tem mais nada que eu possa fazer. Acho que a televisão até viu que ele estava pálido no banco, né? Então ele foi no sacrifício, como o professor também falou do sacrifício do Alan de acelerar a recuperação. E aí de outros também que vêm se sacrificando de várias formas, assim, o Léo Ortiz jogando de volante, o Léo Pereira que se prontificou a jogar de lateral, como o professor Tite falou. Então acho que é todo mundo em prol de um objetivo comum, que é sempre o Flamengo desempenhar o melhor possível e vencer o próximo jogo. Ô Bruno, chegando agora sobre a janela de transferência que está chegando, está todo mundo ansioso, eu queria saber sobre o cronograma de vocês. Já tem alguma data para viajar para a Europa ou algum outro local com jogadores em mente? A gente sabe que o Marcos falou que não vai ser uma janela tão grande assim, se é mais de ajustes. Eu queria saber um pouco do cronograma de vocês. Primeiro,
o grupo é muito forte, como eu falei. Assim, o que mais orgulha dessas partidas, com o agravante da dificuldade dos atletas convocados e lesionados, é a força do grupo. O elenco é muito forte, você tem disputa em todas as posições. Então, assim, não tem nada, vamos dizer assim, planejado especificamente para essa janela nesse sentido, porque o grupo é muito forte. Agora o clube tá sempre atento a tudo, ao mercado, mas não tem viagem marcada, não tem nada. A gente confia muito nos atletas que estão aqui no grupo, nos que vão voltar da seleção, na comissão técnica, no staff, e o mais importante agora é focar no Fluminense domingo. E o Cebolinha? Cebolinha é uma questão mais para o departamento médico colocar, ele vai ser reavaliado amanhã e aí vai ser visto com mais detalhe ali um diagnóstico mais preciso para ver qual conduta vai se tomar e aí com base nisso aí a gente vai saber mais especificamente. De janela é como eu disse, não tem nada. A declaração dele, pelo que eu vi ali, é que ele é capitão de uma das maiores equipes da Europa, que isso é algo muito grande e que se um dia ele tomar a decisão de carreira de voltar para o Brasil, que os clubes que ele gostaria de jogar seriam Flamengo e Santos. Capitão da seleção, capitão da Juventus, é um atleta que não tem o que você comentar, né? Sobre ele, sobre a carreira dele, todos os aspectos aí, mas não tem nada além do que ele falou, que é o desejo dele, se um dia ele tomar a decisão de voltar para o Brasil, né? Então a gente fica lisonjeado assim, com um comentário desse, como a nação rubro-negra fica, né? Mas, de novo, o grupo do Flamengo é muito forte, a gente confia em todos os atletas, todos eles têm disputa em absolutamente todas as posições. Foi pensado dessa forma na janela que a gente fez em janeiro para preparar, junto com o presidente, com o Marcos Braz, com o Tite, a comissão técnica, todo o staff do clube, para preparar a equipe para os desafios que vem ao longo da temporada e, óbvio, com o agravante dos atletas que vão ficar nas seleções nesses 11 jogos. E tem uma questão que agrava ainda mais, é que você não sabe quem vai ser convocado, né? Em janeiro, como é que eu vou saber quem... Eu estou falando Flamengo, né? Quem vai ser convocado para a Copa América, quem vai ser convocado nas outras datas FIFA que vão ter jogos ali dentro. Então, assim, é impossível você fazer um planejamento para um caso desse. Então, a gente não controla quem os treinadores, e eles têm esse direito, né? E também é sonho dos atletas, a gente é um reconhecimento também ao trabalho do clube, quando um atleta é convocado para a sua seleção, mas causa um dano muito grave para o Flamengo ter 11 jogos em datas que coincidem com os jogos das seleções. Mas, Pinto, só porque você falou agora sobre lesões, enfim, o Tite reclamou muito na entrevista coletiva também das 66 horas, que é pouco, que o Flamengo está sendo prejudicado no calendário. Além dessa coletiva, a diretoria do Flamengo pensa em fazer alguma reclamação formal à CBF? Tem alguma outra ação que vocês possam fazer, entendendo que vocês acham que estão sendo prejudicados pelo calendário? Por hora é o que o gerente Luiz Carlos colocou ali como um pronunciamento oficial do clube, que todos vocês assim podem concluir à luz dos fatos que de fato assim é duro de lidar mesmo com os atletas convocados, com as lesões e com o calendário. Não é fácil. Vocês vão fazer? Não sei, a gente não tem nada programado. Em relação ao mercado... Desculpa, pode falar a palavra. Rapidinho, por favor. Você está aqui através de um efeito suspensivo devido àquelas declarações no jogo contra o Bragantino, né? No último jogo, até o Matheus Bach elogiou a arbitragem que aconteceu lá em Curitiba. Queria saber se você acredita que realmente houve alguma melhora num todo da arbitragem no Campeonato Brasileiro de lá para cá. Olha, essa aí eu vou passar, não vou me pronunciar sobre isso não. Em relação ao mercado, em relação a convocações, jogadores que vêm para o Flamengo, tanto de jogadores brasileiros, Fabrício Bruno, por exemplo, você pega Pulgar, vem para o Flamengo, são convocados. Mas tem um mercado que geralmente os jogadores não são convocados, que é o mercado argentino. Você pega, por exemplo, no Palmeiras, o Aníbal Moreno se destaca, não é convocado. O Flamengo tem um olhar para o mercado argentino, geralmente o Flamengo não são jogadores que o Flamengo costuma sondar, pelo menos a gente ouvir no dia a dia. O Flamengo talvez não seria interessante olhar para esse mercado, onde esses jogadores são bons jogadores e não costumam ser convocados? O Agustín Rossi e o Nico de la Cruz vieram do mercado argentino. A gente pagou a multa. É uruguaio, né? Não, mas é o mercado argentino. Né? É o mercado argentino.
Um a gente pagou a multa e o outro veio livre. O Agustín Rossi veio livre do mercado argentino e o Nico de la Cruz. É um bom caso também, porque assim, ele não é convocado, né? Ele se destaca, não é convocado. Geralmente a Argentina convoca jogadores da Europa. Né? Olha, assim, eu não consigo te afirmar e garantir que um atleta que venha para o Flamengo e desempenhe não seja convocado para as seleções, né? Então, se eu não me engano, o Ayrton foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal jogando no Flamengo. Acho que o Gerson também para a principal jogando no Flamengo. O Pedro para a principal jogando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo proporciona essa competição, os desafios, o tamanho da nação rubro-negra, o tamanho do clube, a estrutura, o staff, comissão técnica, a ambição do atleta, a ambição do clube, todo atleta que vem para o Flamengo, ele vem com o objetivo de ser campeão, de brigar por títulos. Esse é o espírito que une e conduz a todos aqui, de fazer parte da nação rubro-negra. Então, acho que essa ambição, ela é natural, que óbvio é mérito do atleta também, mas natural que eleve o nível do atleta, toda essa competição, e como consequência as convocações para as seleções acabam ocorrendo independente da nacionalidade do atleta. Eu me lembro que o Pablo estava aqui, o Pablo Mari, e enfim, ele veio do La Coruña, acho que numa transferência, se eu não me engano, de 1 milhão de euros, depois foi para o Arsenal. E chegou a ser cogitado ir para a seleção espanhola. Então, assim, eu acho que a qualidade dos atletas que vêm para cá, unida à estrutura, a comissão técnica, o trabalho, a nação rubro-negra e a grandeza do clube, os campeonatos que disputa, brigar sempre por título, faz com que estar no Flamengo, desempenhando, seja uma vitrine para as seleções, naturalmente. A FIFA já comunicou sobre a data do sorteio do Super Mundial ou quais serão os critérios aí desses grupos Super Mundial de clube? Olha, se eu não me engano, o sorteio é em dezembro. Posso estar errado, que o que a gente está mais... A gente tem uma equipe trabalhando para ver questão de sede, logística, a gente está acompanhando isso. Mas óbvio que está mais na nossa cabeça hoje é a questão das competições que a gente está disputando, e sempre o próximo jogo. Já tem definidas as regras dos grupos, sim. Mas prefiro não falar em muito detalhe agora, porque eu posso errar alguma coisa e deixar o torcedor mal informado. Mas sobre o mercado sul-americano, garimpar o Flamengo faz. O Benfica comprou o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes é um jogador que ele foi pro Benfica, foi pra Copa do Mundo, foi vendido pela multa 6 meses depois pro Chelsea. Então, assim, não é ele não garimpou um garoto de 15 anos ou um de 20 e pouco, que ninguém conhecia. O Enzo Fernandes já era um jogador de altíssimo nível quando ele foi pro Benfica. Ele pegou o Marcos Leonardo, não vejo que o Benfica mapeie um jogadores tão do nível tão diferente assim, discordo assim da afirmação. Eles fazem muito bom trabalho, são uma vitrine importante, jogam Champions League. Isso pro atleta é um desafio importante também. É um clube que tem um poderio financeiro grande pelas vendas que faz. Então a gente respeita o trabalho do Benfica. Só discordo assim que eles levem atletas que estão no início do ciclo de desenvolvimento. Eles pegam atletas que vão para lá com a condição de desempenhar, já prontos para disputar um título de um campeonato português e jogar uma fase de grupo de Champions, que é um nível altíssimo de competição, de futebol. Flamengo! Salve nação rubro-negra! Hoje é dia de comemorar a grande vitória do Mengão sobre o Bahia, que nos colocou de volta à liderança do Brasileirão e nos consagrou como o melhor ataque da Série A. Vamos lá, torcer juntos e analisar esse jogaço. No duelo emocionante no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 2-1, em um jogo que valia a liderança do campeonato. Mesmo com vários desfalques, nosso time mostrou garra e superação, demonstrando porque somos o melhor time do Brasil. O Bahia, bem armado pelo Rogério Ceni, foi um adversário difícil. Eles dominaram a posse de bola durante grande parte do jogo, mas o Flamengo não se intimidou.
A tática do Tite de apostar na transição rápida e na transpiração dos nossos jogadores fez toda a diferença. Mesmo sem nossos principais jogadores, o Flamengo jogou com muita raça e determinação. Logo no primeiro tempo, Gerson abriu o placar com um golaço de fora da área, mostrando sua qualidade. O Bahia empatou com Everaldo após uma falha de marcação, mas o Flamengo não desistiu. No segundo tempo, o Mengão voltou mais seguro defensivamente, com Tite ajustando o time no vestiário. E que emoção, galera! Nos acréscimos, aos 48 minutos, Davi Luiz subiu mais alto que todo mundo e marcou de cabeça o gol da vitória, explodindo o Maracanã e garantindo a liderança do Brasileirão para o Flamengo. Foi de arrepiar. Essa vitória não foi só importante pela liderança, mas também porque mostramos nossa força e capacidade de superação. O Mengão agora tem o melhor ataque do campeonato, com 18 gols, e estamos prontos para brigar pelo título até o fim. Na tabela, o Flamengo reassumiu a liderança isolada com 21 pontos, um à frente de Botafogo e Palmeiras. Agora, é foco total na próxima rodada. No domingo, às 16 horas, no Maracanã, vamos enfrentar o Fluminense em mais um clássico decisivo. Então, galera, vamos continuar apoiando nosso time com tudo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão.